Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h30, 6h30, horário de Brasília. Nós vamos iniciando pós-madrugada nesta quarta-feira, hoje, dia 6 de dezembro de 2023. O ano está acabando. Daqui uns dias, né? Já estaremos em 2024. E assim nós vamos seguindo até o dia do arrebatamento, até o dia que o Senhor nos levar desse mundo. Essa é a nossa esperança. E só Deus sabe o dia. Isso que é maravilhoso. Temos que estar preparados para esse grande dia. Vai ser um divisor de águas. Queridos, hoje é um dia muito especial para o nosso querido pastor Estélio Montalvão. Isso, hoje é aniversário dele. Ele está lá em Catu, na Bahia, recebendo abraços de toda a igreja, de toda a sua família, do pastor Romário Souza aqui da Serra e nosso, claro, aqui da Rádio Manaim. Parabéns, pastor Estélio Montalvão, o aniversariante do dia em Catu, na Bahia. Também aniversário, falar em Bahia, né? Tem tudo a ver com baiano. E falar em baiano, lembra do nosso irmão Fábio Castro, trabalha conosco aqui na Rádio Manaim, diácono aqui em Igreja Cristã Maranata de PC 3, da Costa 3, né? Também conhecido como Mob Dick. Pronto, nosso irmão Fábio Castro, o Fabinho, que trabalha conosco aqui. Deus te abençoe, viu, querido? Parabéns, Fábio. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, viu, meu querido irmão? Deus te abençoe, parabéns. Queridos, nós temos aqui 3 pedidos de oração pela irmã Ana Rosete, esposa do pastor Alto Rosete, que passou por cirurgia ontem, né? Passou por cirurgia delicada, mas deu tudo certo, graças a Deus. Tá na UTI, porque, né, depois de uma cirurgia tão grave, vai para a UTI, passar uns 3, 4 dias até ir para o apartamento e até chegar em casa. Mas graças a Deus, Deus ouviu a oração da igreja e ela está bem. Então, mas vamos continuar orando por ela, pela recuperação da nossa irmã, que não dê nenhuma interferência, enfim, nenhum problema, tá bom? Orar pela nossa irmã Ana Rosete. Também pelo irmão César, lá de Florianópolis. Nosso querido irmão caiu, bateu a cabeça, está em estado de coma ainda. E a família está preocupada, os irmãos da igreja, claro, óbvio, né? E nós também. Então vamos orar pelo nosso irmão César, lá de Florianópolis. E também pela irmã Simone. A irmã Simone Chaves Costa está lá em Newark, nos Estados Unidos. Vai passar por uma cirurgia hoje. A sua mãe, Edinalva, que mora aqui na Bahia, em Teixeira de Freitas, está preocupada, toda a família, e pede orações pela Simone. Tá bom? Vamos orar pela Simone, que vai passar por uma cirurgia hoje, lá nos Estados Unidos. Ela que mora na cidade de Newark. Essas são as orações, as intercessões, né, que chegaram aqui pra gente. Certamente vão chegar mais e até o final do pós-madrugada nós vamos falar, tá bom? Queridos, hoje recebendo aqui o pastor Enéas Barbosa, o pastor Adriano Erlacher, o Ricardo Diniz e João Carlos Braga. O texto é trazido nessa manhã pelo pastor Enéas, João 12:35, que diz: disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A minha avó materna, ela tinha um ditado e ela falava assim: olha, quem está nas trevas, qualquer caminho é caminho. Ela falava isso. E é verdade, quando você não está enxergando nada, perdido, está perdido, qualquer caminho é caminho, onde você vai é caminho, né? Mas olha, só há um caminho que vai te levar à vida, que tem luz. E o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira. E assim como todas essas declarações, o Senhor disse: eu sou a luz do mundo. Pastor Enéas, é uma metáfora, obviamente, é uma afirmação metafórica, né? Mas que tem por objetivo descrever toda a grandeza do nosso Deus, do Filho de Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador. E o Senhor usa essa passagem, usa essa metáfora para mostrar toda a sua grandeza. E o apóstolo João já havia usado essa
A figura da luz, quando diz assim, ao se referir a Jesus, quando assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, verso 4, verso 5. Ou seja, esse versículo mostra toda a grandeza do Senhor ele é grande, ele é a luz do mundo, não é? Quem quiser sair das trevas, é só procurar o Senhor, ele é a luz do mundo, é a luz que nos conduz à eternidade. E coisa ruim é você andar no escuro, não é verdade? Eu tô falando, quando falta energia, meu Deus do céu, que coisa terrível. Você fica torcendo para a luz voltar rápido, não é isso? Pois é. E o Senhor disse, olha, vocês nesse mundo, ainda tem um pouquinho de tempo dessa luz. Ainda tem um pouquinho. Então faça uso, aproveite. Porque o dia do arrebatamento está se aproximando a cada dia. E essa luz, ela vai encerrar-se aqui nessa terra quando a igreja for arrebatada. Então, esse recado que o Senhor diz aqui, fala assim, olha, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Um pouquinho de tempo, né? Andai enquanto tendes luz para que as trevas não vos apanhem. O que é andar na luz, pastor, para que as trevas não nos apanhem? O que nós poderíamos trazer nessa manhã para que quem está nos ouvindo, e muitas pessoas certamente não são da nossa igreja ou não são de igreja alguma, possam entender essa metáfora que o Senhor Jesus estava falando aqui, quando ele estava ali saindo do templo. Aliás, ele estava próximo à Páscoa, ele estava ali próximo à Páscoa, e essa palavra, ela foi falada para os gregos, porque na verdade, no verso 20, fala assim, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa, era o dia da Páscoa. E alguns gregos, eles estavam curiosos para saber quem era Jesus. Todo mundo falava de Jesus do Messias. E eles estavam curiosos para saber. E chamaram Filipe e falaram assim, leva-nos até ele. E Filipe chama André, que era o irmão dele, e fala, olha, uns gregos aqui, outra gente aqui, eles estão pedindo para ver Jesus, o que você acha? E André tinha essa característica, porque André, certa vez, levou Pedro até Jesus. Quando estava no Sermão da Montanha, estava já findando o dia, caindo a luz, o discípulo falou assim, tem uma grande multidão, dispensa. Eu falei, não, dá-lhes voz de comer. Aí, tem um menino ali com 5 pães e 2 peixinhos. Quem levou o menino até Jesus foi André. André tinha essa característica de levar as pessoas até Jesus. E aqui, mais uma vez, é ele que leva Filipe e esses gregos até Jesus. E o Senhor fala, olha, aproveita o tempo, hein? A luz está acabando. O que nós podemos passar para as pessoas que estão nos ouvindo, que ainda não conhecem essa luz, pastor? Paz, Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, os pastores aqui da bancada. Paz do Senhor a todos aqueles que estão nos ouvindo, participando conosco aqui nessa manhã. A pergunta sua, né, Kleber? O que é andar na luz? E você mencionou algumas coisas, Jesus se revelando, né? Eu sou a luz do mundo. Uhum. Quando nós olhamos a palavra, aquilo que está sendo mencionado para nós nesta manhã, começamos a entender, né, que algumas pessoas queriam ver Jesus. Estamos vivendo um tempo, e esse tempo é um tempo profético, é o tempo do breve. E nesse tempo do breve aponta para o arrebatamento da igreja. Existem muitos hoje que estão procurando conhecer Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele sempre tem o intuito de poder se revelar ou de ensinar. Ele começa dizendo aqui o seguinte, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só ele. Fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aqui o Senhor Jesus, ele está revelando o mistério. Morte e ressurreição. Ou seja, através da morte dele, o fruto, o homem, vai alcançar a vida. Mas é interessante que a pergunta de um povo, de uma multidão, eles que conhecem a letra, a lei, e daquele conhecimento, eles dizem uma coisa:
Olha, nós ouvimos da lei, a palavra diz, né, que o Cristo permanece para sempre. E agora, Jesus agora, ele tem resposta. Porque quando eles trazem a lei à memória, eles estavam diante da vida, da luz do mundo, que é Jesus, e eles faziam uma pergunta. E a pergunta deles, eles não estavam enxergando. Qual era a pergunta deles? Quem é esse Filho do Homem? Ou seja, nesta manhã, Jesus está sendo revelado. E nesse pouco de tempo, que é o tempo que nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, Jesus, a revelação, está presente conosco, está conosco 24 horas por dia, porque o tempo dele não é o tempo cronológico, o tempo dele é um tempo eterno, e ele está se revelando a nós nessa manhã como a luz, e essa luz que é Jesus, ele revela aquilo que está em oculto. Para muitos, a salvação, a vinda, ou seja, o arrebatamento da igreja é uma história, é um conto, mas quando se trata da luz, alguns tentam até tentar explicar pelo meio científico a velocidade da luz, né, do som, mas alguns também tentam até mesmo explicar a velocidade de um piscar de olhos. E a igreja, ela vai ser arrebatada num abrir e fechar de olhos. E nesse abrir e fechar de olhos, existem alguns que estão com os olhos fechados, que não estão enxergando, não estão vendo o profético e acham que estão com os olhos abertos. Mas há uma igreja que o Senhor Jesus foi revelado, que está caminhando rumo à eternidade, que tem os seus olhos abertos pela revelação. E nós estamos caminhando através da revelação. Nós temos um alvo, nós temos um foco, e esse alvo é a eternidade. Amém. Amém. Pastor Ricardo Diniz. Pastor Ricardo, quando o serviço, vamos botar assim, no tempo, foi oficializado ou regulamentado em Israel, dentro do tabernáculo havia o candelabro, né, com 7 lâmpadas. É isso? E elas permaneciam acesas continuamente. Está lá em Levítico isso. Mostrando o Senhor Jesus, tipificava o Senhor Jesus, que é a luz do mundo, e que essa luz ela tem que ficar acesa constantemente na nossa vida, dos nossos corações. Paz, Senhor Pastor Ricardo. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor Pastor João Carlos, Adriano, Pastor Enéas, você que nos ouve e acompanha o pós-madrugada. Complementando a essa observação, Kleber, nós temos o chamado de Samuel, né? E Samuel, quando recebe o chamado, posto que a luz do tempo estava se apagando, né? Então, a luz ela não pode, em momento nenhum, se apagar. Mas haverá um momento no mundo que essa luz que nós estamos falando aqui, ela vai se apagar, porque a igreja vai ser retirada. E o mundo vai compreender o que são as trevas, que é a ausência da luz, né? Por uma definição, que é a ausência do Espírito Santo, a ausência da presença de Deus. Mas nos chama a atenção também nesse contexto do capítulo 12, como você falou, dos gregos, né? Qual era a crença dos gregos, né? Os gregos, eles tinham a crença no cosmos, né? Então, toda a estrutura do universo, a figura de deuses e de semideuses, que eram relacionados a filhos desses deuses, né? Então, tudo que era novidade nesse sentido, e para eles também Jesus era uma novidade, porque se dizia ser filho de Deus, filho do homem, e falando da luz, isso é tudo relacionado à questão cultural. Então, eles vão buscar Jesus para uma explicação de uma cultura terrena.
e quando encontra Jesus, Jesus traz uma palavra da luz para a vida eterna. Ou seja, eles tinham uma perspectiva terrena completamente diferente da perspectiva do Senhor. E até mesmo diferente do costume religioso judaico. Então, o grego ele tinha um costume, o Deus vindo para a terra para fazer e ficar aqui na terra. Uhum. E aí você vê alguém que diz ele é filho de Deus e ele está falando que vai levar para a eternidade. Então, é uma visão contrária, né? Podemos dizer antagônica, uhum. a um conceito que tinha histórico, religioso, que se tem até hoje da cultura, né, da grega relacionado a esse aspecto, né? Uhum. Então, você, na sequência, né, do capítulo 12, vem uma voz que vem do céu, filho, já tenho glorificado, e as pessoas, que voz é essa, né? Então, todos os sinais que acontecem ali mostram para aqueles que estavam presentes a parte eterna, a eternidade de Deus, o projeto do Senhor Jesus, a luz. E aqui no Novo Testamento, também falando para os gregos, a luz aqui já era Fós, né? Falando dessa condição da luz divina. Não é essa luz da obra criadora, não é uma luz que se apaga aqui, mas é uma luz que brilha eternamente. E aí vai chegar no verso 46 e Jesus declara justamente isso. Eu sou a luz que vinha o quê? Que vinha ao mundo. Então, se ele veio quando ele for embora, essa luz não terá mais. Essa luz terá apagado. E aí, que adiantará o homem caminhar? Porque para a eternidade essa luz já foi. Então não tem mais. Então o momento de caminhar, de estar na presença de Deus, de fazer a vontade dele, de buscar a sua face, de sair das trevas, é agora. E alguém poderia falar, mas Jesus já foi para a eternidade. Mas ele falou assim, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só, não deixarei sem a luz, não deixarei sem a revelação, sem o conhecimento, sem aquele que vai revelar tudo o que estará acontecendo. Vos deixarei um Consolador, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele testifica da luz, ele testifica de Jesus, do Pai, a Trindade, o Triuno Deus, para que possamos compreender o momento profético que nós vivemos. Só que nesse paralelo tem o engano, né? O que é o engano? Uhum. Tem uma luz que não é essa luz eterna. Tem um pão que não é o pão eterno. Tem água que não é água eterna. Tem a salvação que não é a salvação eterna. Então, todos os elementos eternos, revelados pela luz, o homem está querendo revelar para essa vida. Porém, esse caminho é o caminho das trevas, né? E temos anunciado tão somente o caminho da luz, Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, Amém. que breve virá para buscar a igreja. Amém. Pastor João Carlos Braga, teve uma certa ocasião, e foi um pouquinho depois dessa passagem aqui, quando o Senhor Jesus ele chama os discípulos e começa a falar-lhes sobre como seria o fechamento de todo o projeto de Deus ali para a salvação do homem. Ele fala da cruz do Calvário, que ele iria morrer, que ele depois, 3 dias depois, ele iria ressuscitar, e que eles seriam perseguidos. Enfim, ele mostra ali, ele revela, ele traz luz para os discípulos sobre todo o projeto de salvação do homem. E aquelas palavras do Senhor na vida dos discípulos ficam como uma bomba, porque eles agora eu vou conjecturar, eles devem ter pensado, meu Deus, ele vai embora, vai nos deixar aqui. E aí o Senhor nota e percebe, e claro, o nosso Deus é onisciente, é uma tristeza nos corações daqueles homens. E o Senhor então pega Pedro, Tiago e João e os levam até o monte, onde se transfigura ali na frente deles. E eles veem Jesus glorificado, ele vê um pouquinho da eternidade, aquela luz maravilhosa.
E em João aqui, o próprio João, no capítulo 1, no verso 14, ele diz assim: olha, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, né? Nós vimos a sua glória. E Pedro fala: vamos fazer 3 cabanas aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Ou seja, o Senhor mostra ali para aqueles homens e aquela situação, quando eles enxergam realmente quem Jesus é, vendo a sua glória, a sua luz, e eles entendem quem é Jesus. Pô, a pergunta aqui que esses homens fizeram, né? Quem é esse filho do homem? Eles não entendiam, eles viam, mas não enxergavam, né? E o Senhor também diz assim: olha, para nós, vocês são filhos agora, né? Então andai como filhos da luz. O que é andar como filhos da luz e como enxergar a glória do Senhor hoje em 2023 pode nos fazer também trazer essa esperança de vida eterna e estarmos aqui aguardando o arrebatamento, o retorno do Senhor nos ares para encontrarmos com Ele definitivamente. Paz, Senhor, Pastor João. Paz do Senhor, Kleber, e a paz do Senhor a nossos ouvintes aqui. Kleber, é interessante nós vermos como que Jesus ele é um divisor de águas, né? Como que ele muda tudo, né? O pastor Ricardo até comentou aqui sobre a questão de toda a cultura grega e eles estavam tentando assimilar, mas é muito diferente, muito diferente. Nós precisamos entender que quando Jesus está falando, tinha 400 anos que Deus não falava. Sim, silêncio aqui, silêncio. E quando Deus não fala, é trevas. Só Ele é a luz. Vamos entender assim. Então, o mundo estava há 400 anos em trevas. Nenhum profeta se levantou para dizer assim diz o Senhor. Então, há 400 anos eles estavam tateando, tentando encontrar o caminho para a essência da sua vida, né? Temos falado tanto nos seminários sobre filosofia, como a filosofia entrou no lugar, Deus se calou e a filosofia humana entrou. E o homem fica tentando encontrar o caminho de onde eu... As 3 perguntas, né? De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou, né? Aí um filósofo diz que tudo veio da água, o outro diz que tudo veio do fogo, o outro diz que tudo veio da terra, o outro diz que tudo veio do ar. Quer dizer, e aí fica todo mundo perdido, andando para um lado e para o outro. Eu fico pensando nesses gregos, né? Que estavam lhe adorando. Na verdade, eles são judeus helenistas, né? Eles estavam ali tentando descobrir talvez um ensinamento novo, uma filosofia nova, alguma coisa assim. Ah, queremos ouvir alguma coisa nova. Aí Jesus fala assim: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eles estão até hoje tentando entender isso. Estão até hoje tentando entender isso. Mas, de repente, depois de 400 anos de trevas, brilha a luz. Não foi assim o nascimento do Salvador? Um grande resplendor no céu, uma grande quantidade de anjos. Estamos chegando agora próximo da comemoração do Natal e o mundo continua em trevas. Ele vai olhar para o Natal como árvore, vai olhar para o Natal como presente, vai olhar como Natal, menos como Jesus, né? E, no entanto, o nascimento do Senhor foi um grande resplendor de luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, tá? Então, esse entendimento de luz, né, de quem é o Senhor Jesus, que ele traz a luz para a terra, é justamente para poder pegar aqueles que estavam em trevas e ensinar a eles um caminho, o caminho da salvação, o caminho de voltar à luz. Lembra que eu falei que tinha 400 anos que Deus não falava? Jesus é aquele que nos religa ao Senhor, que nos religa a Deus, né? Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por isso que ele se apresenta como a luz do mundo, né? E aí a gente vai ver, já sabemos que Jesus é a luz, não há outra luz eterna senão ele, né? Já sabemos que ele é a luz e ele manda que nós andemos na luz. Então andar com Jesus. O homem está procurando um monte de coisas na sua vida. Como eu resolvo o meu problema de depressão? Como eu resolvo o meu problema de solidão? Como eu resolvo a ansiedade da minha vida? Cada uma destas perguntas tem resposta em Cristo. Porque Cristo vem tirar todas essas coisas que são das trevas e trazer a luz para a vida desse homem. E ele fala o seguinte, né? Quem anda na luz sabe para onde vai.
quem anda em trevas não sabe para onde vai. Então, primeira coisa para os nossos ouvintes hoje, né? Se há alguém que ainda não conhece a Jesus dessa forma, de uma forma íntima, como quando você acende a luz do quarto e passa a ver tudo, busque o Senhor nessa manhã. Busque receber o Senhor na sua vida. Grandes coisas vão começar a aparecer diante de você, porque a luz vai estar sendo acesa na sua vida. Para aqueles que já têm Jesus, continue a andar com Ele. Continue a andar com Ele, porque sem Ele vamos voltar para as trevas, né? E Jesus, ele vem e ele explica exatamente esse detalhe quando ele fala assim, né? O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quando é que o mundo para de ver Jesus? Quando ele morre. Quando ele morre. Ele tinha acabado de falar da sua morte no verso 32. Eu, quando for levantado da terra, trarei a todos a mim mesmo. E isso dizia significando de que gênero de morte haveria de morrer. E você vê, quando Jesus morre, quando ele ressuscita, somente aqueles que estão com ele o veem. Os discípulos de Emaús, Maria e as outras mulheres, Pedro, João, Tomé, todos eles vão rever Jesus, mas o mundo não vê mais. Então, para o mundo, Jesus está morto. Para o mundo, Jesus é um mártir. Para o mundo, Jesus é uma imagem pendurada de sofrimento, de dor, com a cabeça pendida, quase despido. Mas para nós, ele é aquela pessoa que apareceu para João na ilha de Patmos, que o seu rosto brilhava mais do que o sol. E aí João escreve, e vimos a sua glória, né? Como a glória do unigênito do Pai. Jesus chega para João lá em Apocalipse e fala assim, escreve o que vistes, as coisas que são e as que ainda te mostrarei, né? As que vistes, você citou o Monte da Transfiguração, que João, Pedro e Tiago viram, ele transfigurado. Era a hora de se despedir, como você falou, devia haver uma interrogação na mente dos discípulos, como nós vamos ficar? O que vai ser de nós aqui? E o interessante é que Jesus ainda fala para os 3 assim, não contem que vocês viram. Quer dizer, os outros 9 ainda continuaram com a interrogação. Exatamente. Mas depois de ressuscitado, eles viram assim, então foi isso que eles viram, né? Eles viram o Senhor glorificado. Eles entenderam, menos Judas, né? Infelizmente Judas não entendeu, né? Mas os outros 8 entenderam o que os 3 viram. Jesus glorificado. E o Evangelho de João, ele é escrito depois do livro de Apocalipse. O Apocalipse é escrito antes, né? Então ele vê Jesus glorificado de novo na ilha de Patmos e ele começa a escrever. Quando ele escreve o seu Evangelho, ele fala assim, o verbo era Deus. Glória, né? O verbo se fez carne na figura humana. E depois, no final, ele diz assim, e vimos a sua glória. Ele voltou a ser glorificado. Ele voltou a ser aquele que ilumina o nosso caminho. E Jesus, ele é tão autossubsistente que ele, ao mesmo tempo, é o caminho e, ao mesmo tempo, é a luz que ilumina o caminho. Ou seja, nós só precisamos de uma coisa. Nós só precisamos de Jesus na nossa vida. Amém. Se nós tivermos Jesus, nós temos luz que não vai iluminar todos os caminhos, mas vai iluminar o próprio caminho de luz, que é Ele, e nós vamos chegar a conhecer novamente o Pai, a presença do Senhor nosso Deus. Ou seja, Jesus é o centro de tudo, de todas as coisas no universo. Só precisamos dele, com ele, a nossa vida tem um caminho. Sem ele, nós estamos andando em trevas. Na minha Bíblia aqui, no original, diz assim, o verbo virou gente. Virou gente. E habitou entre nós, diz aqui o texto aqui, João, né? Que coisa gloriosa. Amém. Ele virou gente. Amém. Pastor Adriano Erlacher, também conosco aqui. Pastor, em João 8, até eu estava olhando aqui, João 8:12, é o mesmo texto. Diz assim, João 8:12, nós lemos aqui João 12. Agora João 8:12, assim, e falou-lhe Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor prometeu, né, a respeito daqueles que o seguem, que ele diz, quem me segue não andará em trevas. Mas tem muita gente que faz a opção, ou não escolhe, ou não enxerga essa luz. Porque esse mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno, você está debaixo de uma mentalidade maligna, está em trevas. Mas o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. E fala assim, aquele que crê em mim, crer, na verdade, expressa a ideia de confiar, ter fé,
né? Aquele que crê em mim, dá a ideia de entregar-se ao Senhor, né? Então, nessa hora em que o mundo está em trevas, está debaixo da mentalidade de trevas, pecadora, maligna, meu Deus, como diz aqui o diácono Anderson, lá de Santa Teresa, ele mandou aqui uma colaboração aqui no texto, diz assim: Kleber, hoje a igreja é um farol para o mundo, né? E o combustível é o Espírito Santo. A igreja é um farol, né? Agora, muitos não enxergam, veem, mas não enxergam. Assim como Nicodemos, lembra de Nicodemos? Mas como é que pode? Eu sou homem, já estou grande, como é que eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? O Senhor fala assim: Nicodemos, você é mestre em Israel, você não sabe isso? Que isso? Pastor Adriano. Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus, João, Enéas, Ricardo. O homem, ele não conhece esse mistério, que é o mistério da salvação, da revelação, que é a luz, que é o Senhor Jesus. Ele, como diz a palavra aqui, ele está em trevas, e quem está em trevas não sabe para onde vai. Mas o que me chama a atenção aqui nessa palavra é como Jesus dá a oportunidade a todos de andar na luz. A luz não é exclusividade de uma igreja, de um povo, mas a luz é um projeto de salvação. Então, quando a palavra fala assim, ainda estou convosco, né? Então, ainda é oportunidade. Ainda há oportunidade para o homem conhecer esse projeto de salvação que é a luz. Então, lá em Gênesis, quando fala assim, haja luz e houve luz. Muito bem, então a gente imagina que é o sol, lua, as estrelas, né? Mas a gente vê lá na palavra que ao terceiro dia o Senhor fez os luminares. E o sol, a lua, as estrelas. Então, essa luz que o Senhor estava falando lá em Gênesis, estava falando do projeto de salvação que é o Senhor Jesus. Então, aquele que conhece a luz, aquele que conhece o Senhor Jesus, ele não anda em trevas. Então, o pastor João falou justamente isso, né? Os 400 anos antes da vida do Senhor Jesus, que não havia visão manifesta, não havia os dons espirituais. Então, lá profetizado, né? O povo que andava em trevas viu quem? A luz. Quem é? O Senhor Jesus. Então, ainda há oportunidade. Ainda eu estou convosco. Muito bem. E ele diz assim, por um pouco de tempo. Então, fala do breve. Ainda o tempo ainda é tempo aceitável. Então, hoje, né? Dia 6 de dezembro, ainda há oportunidade de conhecer essa luz. Aqueles que estão em trevas, mas senhora, quem é que está em trevas hoje? É aquele que está afastado do Senhor Jesus, aquele que ainda não teve essa oportunidade. Então hoje a igreja eleva essa mensagem, e ainda hoje esse projeto está de pé. Então a pessoa que não se encontra com o Senhor Jesus, está afastado do Senhor Jesus, ele está em trevas. Então ainda há oportunidade e ainda há tempo para isso. Muito bem. Mas para quê? Né? A palavra fala aí, para quê? Para andar. Então, essa oportunidade diz assim, andar enquanto tem de luz. Então, hoje, a grande mensagem é andar no caminho, andar em Jesus. Mas andar em Jesus é andar na direção, na obediência do Espírito Santo. Então, hoje existe ainda essa oportunidade. Vai chegar uma hora que essa luz vai findar. Por que essa luz vai se findar? Porque esse projeto vai acabar. O projeto de salvação para nós vai acabar. Quando que vai acabar? No dia que o Senhor Jesus voltar, a igreja ser arrebatada, o Espírito Santo vai ser retirado do mundo. O que vai acontecer? Não vai ter mais a luz. Se já está ruim, vai ficar pior. Não, acabou. Imagina o mundo, hoje está difícil. Imagina sem o Espírito Santo. Meu Deus. Imagina sem a luz. Aí vai acontecer aquilo que você falou bem lá no começo. Sem luz, nós estamos em trevas. Sem trevas, não sabemos para onde ir. Qualquer caminho é caminho. Verdade. Então hoje, nós precisamos entender que o Senhor Jesus ama muito a nossa vida. E Ele nos dá essa oportunidade. Ainda estou convosco. Ele estava falando dele, né? Junto aos seus discípulos, junto ali ao seu pouco tempo de ministério, mas nós estamos falando agora de hoje, né? Ainda há tempo.
ainda há oportunidade de a gente encontrar esse caminho, né? Que é a luz. E quando o senhor fala assim, que ele é a luz, precisa sempre entender, né? Hoje a gente tem luz para tudo que é lado. Mas nessa época, a luz era bem difícil, né? Era nas candeias, nas lamparinas, nas fogueiras, alguma coisa, e durante o dia. E a palavra fala assim, importa andar. Então hoje, importa é a gente andar e seguir ao Senhor. Mas andar aonde? O Senhor te chamou para uma função? Anda. Não para não. Porque se você parar, as trevas vão te alcançar. Mas se você andar, você vai acompanhar o projeto de salvação. Que é onde é? Onde o Senhor te chamou, na sua função, na sua vida, na sua cidade, no seu ministério, na sua adoração. O Senhor está te chamando. Chamando para quê? Para viver com Ele. Viver com Ele e viver no corpo. Então, a luz fora do corpo? Não. A luz está em Jesus. Se a gente estiver fora de Jesus, a gente está fora da luz. Então, a palavra fala aqui justamente dessa oportunidade. Então, quantos aí, né, que estão em trevas, não sabem o que fazer, não sabem para onde vão, mas existe uma oportunidade maravilhosa que chama Hoje. o Senhor Jesus hoje. É hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia aceitável. Eu tenho que liberar aqui o pastor Ricardo Diniz, são 7h05. E tem um versículo que é um louvor que nós cantamos, diz assim: se andarmos na luz, como na luz Ele está. Temos comunhão uns com os outros, corpo, e o sangue de Cristo nos purifica de cada pecado, de todo pecado. Pastor Ricardo Diniz, obrigado, querido. Olha, agora agora ficou um pouco mais longe, né? Não era Valadares, agora é São Luís do Maranhão. Meu Deus do céu. Vamos começar a orar para São Luís do Maranhão agora. Fala, Senhor, pastor Ricardo. Paz do Senhor, meus irmãos. Lembrando, hoje é quarta-feira. Isso. Vamos concentrar aqui na quarta-feira, dia 6 de dezembro ainda, entendeu? Muitas coisas o Senhor tem para realizar ainda nesse A irmã Bárbara, fim esposa de do pastor ano. João, ela vai ao Rio de Janeiro ver o neto. Daqui um dia ela vai a Porto Alegre. E daqui um dia o pastor Ricardo vai a São Luís do Maranhão. Porque um dia eu vou ficar internacional, entendeu? Mas lembrar hoje do culto das senhoras, das irmãs, né? A importância do... A gente sempre fala, se você não participa, não foi, visite uma das nossas igrejas e você vai ver a dedicação das nossas servas, das nossas irmãs por esse culto da quarta-feira. E estamos aproximando aí das últimas quartas-feiras do ano, né? E grandes coisas o Senhor tem feito e assim o fará. E que o Senhor dê um dia abençoado a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. São 7h08. Nós vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco a gente volta. Rádio Manaim. Realizando a obra do Senhor Jesus. Estamos de volta pela Rádio Manaim. Ainda há tempo. Recebi um irmão mandou aqui para mim. O senhor mostrou que nesta manhã o servo via, é um dom espiritual, né? Via que uma mulher estava com uma ressonância magnética na sua mão, ou seja, o resultado de um exame que ela fez. E nesse exame havia grandes manchas escuras nesse exame e deixava ela muito preocupada. Mas na hora do clamor, para começarmos da madrugada aqui na Rádio Manaim, ela via que sobre aquela ressonância magnética havia tipo como se fosse uma chuva fininha, mas não de água, mas de sangue, gotas de sangue. E aquela chuva fininha tirava todas aquelas manchas daquele exame, ou seja, retirava o exame, ficava limpinho, ficava sem manchas. Glória, né? Estou mostrando que está curando uma irmã, vai dar uma bênção em relação a algum exame que alguma irmã fez, que há uma preocupação, que vai haver uma operação do Espírito neste exame, nessa irmã. Hoje aqui, eu recebi aqui o pastor Everaldo Filpo, lá, direto de Jacksonville, lá nos Estados Unidos. Disse assim: Kleber, hoje é aniversário da Esther, a minha neta número 1, conhecida como Teté. Amém, pastor? 6 aninhos. Que saudade, hein? Deus abençoe, pastor Everaldo. Dá um abraço aí na irmã Cristina, na Teté também, na Esther, não é verdade? O pai da Teté, do Felipe aí.
Deus abençoe, viu, querido? Pastor Everaldo, que estava conosco aqui, Everaldo Filpo, agora é cidadão americano, né? USA. É um outro patamar, né? Um outro patamar. Um abraço, pastor. Parabéns e até completando aí 6 aninhos. Sim, tô esquecendo aqui. Tem uma participação da irmã, a irmã Deide Fernandes, lá de Montes Claros, Minas Gerais. Ontem ela pediu oração pela sua filha, a Esther, que tá 7 anos. A Esther caiu, teve fratura em 2 lugares, ia colocar placa, pinos, meu Deus. Nós oramos no final da... Isso, só lembra isso. O pastor lembro. João estava aqui ontem. A cirurgia ia ser ontem, ia ser amanhã, mas foi antecipada para hoje. Olha que coisa. Desculpa, a cirurgia seria hoje, foi antecipada para ontem. Isso. E ela teria que colocar placa, platina. E aí o médico estava explicando para a mãe o que queria fazer. E a irmã falou: olha, vai ser uma bênção porque tem uma igreja orando por ela. E então o médico até brincou com ela, falou assim: se Deus está cuidando, então não tem que fazer mais nada. Ela falou exatamente isso. Faça a sua parte que Deus já vai fazer a dele. E aí ela disse assim: Kleber, quando o médico finalizou a cirurgia, ele veio até mim e disse assim: olha, realmente Deus operou. Porque não precisou colocar pino, placa, não precisou colocar essas coisas, né? Colocou apenas 2 fios. Ou seja, a cirurgia foi feita, a Esther recebeu alta, já está em casa. Glória a Deus. Olha só como Deus operou uma bênção na vida da Esther. Glória a Jesus. Esse é o nosso Deus. Isso é maravilhoso. Parabéns aí a irmã Deide Fernandes, né? Parabéns. Por quê, Kleber? Pela fé dela, pela fé, pela certeza, né? De que ela sabia que Deus, obviamente o médico operou, os enfermeiros, claro, mas Deus operou uma bênção. E aquilo que poderia trazer até dificuldade, sequela para a filhinha, o Senhor já abençoou e foi tudo rápido, já está em casa. Olha que coisa de bênção. Muito bem, são 7h22. Eu vou pedir o pastor João Carlos Braga para estar orando mais uma vez, né, pastor, pelos irmãos que deram o nome aí, e vou até repetir aqui: o César, lá de Florianópolis, a irmã Ana, a irmã Simone, lá de Newark, nos Estados Unidos, né? Tantos outros irmãos que também, nessa manhã, que estão passando por lutas, problemas, né? Precisando ver a luz, né? Para que a luz possa, como um farol, clarear a sua vida, sair das trevas. E eu gostei, e até vou pedir ao pastor, nós temos aqui mais 2 minutos para abordar esse assunto, pastor. Você, quando o senhor falou aqui em off, é como se a gente estivesse caminhando para o Oriente sempre, né? O sol caminha para o Oriente. E aí... Na verdade, para o Ocidente. Desculpa, para o Ocidente. Como se nós estivéssemos caminhando para que o sol, a gente continuasse debaixo da luz do sol. Porque se a gente parar, o sol vai embora. Aí as trevas nos alcançam. Eu gostei disso, dessa metáfora. Isso, andar com Jesus é isso, né? Nunca parar, né? Jesus fala assim: importa que caminheis hoje, amanhã e no 3º dia, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. Então não há uma parada aqui nessa terra. Não há um descanso nessa terra. O nosso descanso não é aqui, é na eternidade. Porque nós precisamos continuar andando no caminho. O pastor Adriano falou interessante, um local de Minas com Bahia, mais ou menos, que as pessoas falaram: não pode passar ali de noite. Né? É perigoso. A conversa em off foi muito interessante, né? Perigoso. Então vamos correr, vamos acelerar para passar de dia, antes que a noite chegue. Essa é a nossa caminhada espiritual, né? Nós estamos acelerando e estamos seguindo sem parar, porque como a palavra do Senhor fala assim: para que as trevas não vos alcancem. Isso. As trevas estão vindo, elas vão chegar de qualquer jeito. Você que não pode estar ali quando elas chegarem. Eu não posso estar ali quando elas chegarem. Então vamos caminhar, vamos andar antes que elas cheguem, para não nos alcançarem. Se elas não nos alcançarem, significa que nós ainda estamos na luz, ainda estamos com o Senhor. E vai chegar um momento que não haverá mais trevas. O livro do Apocalipse fala isso, né? Lá não haverá mais trevas, porque a luz do Cordeiro nos iluminará. Louvado e isso vai ser eternamente. Mas aqui na terra não pode parar. Aqui na terra é caminhando para andar de dia, antes que as trevas nos alcancem. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Querido Deus, nosso Pai, diante de Ti colocamos, Senhor Deus, as necessidades dos Teus filhos. Amém, Senhor. Que participaram conosco desta madrugada e deste pós-madrugada.
Nós nos lembramos da Simone, Senhor, que fará uma cirurgia. Cuida dela. Abençoa, Senhor Deus, as mãos dos médicos que estarão tratando disso. Senhor amado, dá sabedoria e discernimento. Nós suplicamos pelo César, a sua saúde. Senhor, que se encontra em coma neste momento. Nós não conseguimos nos comunicar com ele, mas o teu Espírito se comunica com o Espírito dele. Visita o teu filho, dá a recuperação, Senhor, que ele possa sair desse coma sem sequelas e que a família possa se alegrar na tua presença. Nós rogamos a ti, Senhor, pela nossa irmã Ana Rosete, Pai. Te agradecemos pela cirurgia que já foi feita e agora te pedimos pela recuperação da tua filha. Nós queremos vê-la, Senhor Deus, breve em casa, junto com sua família, com seu esposo, com seus filhos, e que o teu nome seja engrandecido. Rogamos por todos os teus filhos que neste momento nos ouvem, Senhor Deus, que precisam de uma bênção em saúde, sejam suas, sejam de familiares. Também rogamos, Senhor Deus, por aqueles que estão completando mais um ano de vida neste dia, glorificando o teu nome por estarem na tua presença. Senhor Deus, que seja um dia maravilhoso para todos eles, que seja um dia de luz. Amém. Senhor Deus, que as trevas não os possam alcançar. Dá-nos assim a tua bênção, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Temos 3 minutos aqui para nos despedirmos. Pastor Enéas, paz do Senhor, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. A paz do Senhor, boa semana, pastor. Amém, obrigado, Kleber. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui com os pastores, estar nesse local, né? É gratificante para nós. Tudo que aprendemos aqui é que não podemos parar, né? Não podemos desistir. Amém. E hoje, nesta manhã, entendemos muito bem isso. Sabemos quem nós somos, aonde estamos e para onde vamos. Né? Deixar o nosso abraço aqui para todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, querido. Gostei dessa colocação. Pastor João Carlos Braga, a paz do Senhor, querido. A paz do Senhor. Um abraço aqui para todos os irmãos da Igreja da Glória 2, né? Neste dia, hoje à noite estaremos juntos lá no culto das senhoras. Que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Adriano Erlache também. A paz do Senhor, até daqui a pouco, pastor. Grato mais uma vez estarmos aqui junto com os companheiros, os ouvintes. Tem sido uma grande bênção na nossa vida, esse veículo aqui de comunicação, veículo de comunicação do bem, da bênção, daquilo que é profético, daquilo que é maravilhoso. Meu abraço hoje especial é a Igreja de Vila Velha 1, mas uma ovelha lá muito especial, a Edinha Guns, né, esposa do pastor Wilson Guns. Ela está em tratamento de uma leucemia, mas a boa notícia é que anteontem ela já foi para casa para continuar o tratamento em casa. Então, graças a Deus. Precisa das nossas orações, precisa de bastante doação de plaquetas, de sangue, mas nós estamos aqui glorificando o Senhor, que já foi uma boa notícia para o tratamento dela. Então, estamos muito felizes. E a todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. É ponto final, então, no nosso pós-madrugada de hoje. Lembrando você que daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, o nosso Chamados para Servir, onde estaremos aqui com o pastor João Carlos Braga e conversando. E o nosso entrevistado hoje é o pastor Adriano Erlache, que vai falar sobre o seu chamado para servir, né? Como obreiro, como diácono, como ungido, como pastor nessa obra. Amém, queridos? Lembrando a você também que a nossa programação, hoje é quarta-feira, culto das servas, culto das senhoras, em todas as nossas igrejas que estão em Maranata, a partir das 7h30 da noite, horário de Brasília, e você é o nosso convidado. Ah, Cleber, mas eu sou homem. E daí? Você pode participar também. É uma bênção, tá bom? Senhor. É isso, é a bênção. É as irmãs que estarão ali cultuando o Senhor, mas todos nós podemos estar ali cultuando ao Senhor. Amém? Conto com você, hein? Você é o nosso convidado. Ponto final no nosso pós-madrugada de hoje.